Se Deus é todo-poderoso, por que ele não elimina todo o mal da terra de uma vez só? Por que ele não afasta aqueles que estão se esforçando para o bem e aqueles que, por opção própria, decidem fazer o mal? Você já se fez essa pergunta? O apóstolo Tadeu também fez para Jesus. Quer saber o que Jesus respondeu? Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui todas as segundas-feiras fazendo a leitura e trazendo algumas reflexões deste livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Humberto de Campos traz os bastidores, mensagens que Jesus compartilhou com os apóstolos e aqueles que o seguiam, que não está registrado no Novo Testamento. João, inclusive, assevera em seu evangelho que se tudo que Jesus ensinou fosse colocado nos livros, não haveria biblioteca que conseguisse armazenar todos os ensinamentos. E é nessa lacuna que Humberto de Campos nos traz diversas histórias. Todos a semana, estamos aqui, então, trazendo a leitura sequencial do livro Boa Nova. E o canal aqui, TV Comunhão Espírita de Brasília, ele tem programas diários. E para você estar acompanhando e seguindo, fica o convite para você seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações, porque você vai ser avisado dos próximos programas e aí vai conseguir acompanhar o nosso estudo. No livro Boa Nova, hoje a gente falará do capítulo 7, a luta contra o mal. No capítulo anterior, capítulo 6, falamos sobre a fidelidade a Deus. Se Deus é fiel para conosco, se Deus está sempre ali ao nosso lado, esperando o nosso movimento, nós também precisamos fazer esse movimento em direção a Deus. Precisamos ser fiel a Deus, fiel à sua lei, fiel aos ensinamentos que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. E nesse capítulo, a luta contra o mal, nós teremos o apóstolo Tadeu conversando com Jesus sobre o mal. E Humberto de Campos começa assim o registro. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, aquelas pessoas, de tudo que Jesus fazia naquela época, aqueles encontros de Jesus com as pessoas que estavam ali dentro do ambiente espírita, chamamos de transtorno assim, de obsessão mais profunda, uma obsessão no nível de possessão, é o que mais impressionava aqueles que acompanhavam Jesus. A palavra diabo era então compreendida na justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então aqui Humberto de Campos nos apresenta que naquela época a palavra diabo era identificada como um adversário, não nessa percepção que temos nos dias atuais, como se fosse a personificação do mal, o diabo, o Satanás. Então, nessa percepção da época, o diabo era o adversário. Então, todo aquele que fosse, nesse sentido, adversário da divulgação da Boa Nova, era visto como o diabo. Assim, ele está querendo colocar empecilhos para essa divulgação da mensagem de Jesus. E aí essa questão dessa percepção adversária na percepção mais simples mesmo. Então, se a gente for pegamos do futebol, por exemplo. Eu tenho particularidade, gosto de um time, o time vai jogar contra o outro, esse outro time com quem o time que eu torço vai jogar, ele é o diabo, então ele é o adversário. Então é essa percepção, quando nos evangelhos a gente tem essa palavra do diabo, do Satanás, como adversário. E não essa personificação de uma única pessoa ser ali o responsável por todo o mal. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe, sobremaneira, a curiosidade de um homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino, quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio. Tadeu volvia os olhos para Jesus,
maravilhado de seus efeitos. Então, era aquele desespero, né, envolvendo as pessoas, assim, a pessoa ainda que estava encarnada, com os espíritos desencarnados obsidiando aquela pessoa que estava encarnada, e diante da mensagem da palavra de Jesus, havia um alívio. E Tadeu ficava impressionado, né, com esse poder de Jesus. Certo dia, em que o Jesus se retirara com Tiago e João para os lados da Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Então chegou o momento que Tadeu, né, teve essa situação de dialogar com os espíritos obsessores, os espíritos estavam ali junto, né, dessa jovem, para fazer, né, o que Jesus já estava fazendo já há bastante tempo. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Então ela nem tinha percepção, né, do que estava acontecendo, né, a jovem. E Tadeu não conseguiu. Só Jesus, no dia seguinte, já à noite, que ele conseguiu fazer o desvinculamento, né, do espírito que estava obsidiando e sendo o obsessor e a obsidiada. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava a ele, de vez, a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então, assim, pela autoridade de Jesus, né, por que ele não faria de uma vez só a implementação do reino de Deus? Né? Então, o Jesus falava e tinha o desvinculamento. Jesus falava e se afastava. Tem uma outra passagem que não vai ser abordada nesse capítulo, onde Jesus até assevera os apóstolos, né, porque para aquela casta de espíritos precisaria muito de jejum e oração. E aí os espíritos saem, né, e vão para um bando de porcos, e os porcos se jogam do precipício. Né? Então, Tadeu fica pensando, pô, mas se Jesus tem tanta força para isso, por que ele faz isso de uma vez só? É o questionamento que Tadeu estava fazendo para ele. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E aí, novamente, nos capítulos anteriores, aí está sendo reforçado nesse capítulo, a mensagem de Jesus, o objetivo, né, principal da nossa encarnação é realizar esse reino de Deus, mas não é de forma externa, é no coração. Né? Então a gente vê ali na família de Zebedeu, né, a mãe de Tiago e João preocupados, onde que sentariam os filhos junto, né, desse novo reino. Quando Simão e André, os irmãos, filhos de Jonas, quando conversam com Jesus, onde vai ser esse reino? A cidade de Cafarnaum é tão pequena. E aí o Simão fala assim, não, mas tem outras cidades, né? A conversa com o sacerdote também. Pô, mas onde você vai construir esse reino? Você tem príncipes, reis te financiando. Então, aquela percepção na época de tudo que o reino era externo. E a proposta de Jesus, e é que fala que Tadeu foi inspirado, né, para essa resposta. Procurar realizar o reino de Deus no coração. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Aí Jesus fala para Tadeu: se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Então, assim, se o objetivo da atividade do Tadeu e o nosso também é procurar realizar o reino de Deus no coração, por que ele está preocupado com o adversário? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então, assim, será que você também não tem seus desafios, não tem seu momento ali de desvio com relação ao bem? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, independente do que o outro esteja fazendo, independente do que o outro esteja escolhendo como caminho dele, no modo geral, todos estamos no mesmo caminho, em direção
ao nosso Pai. E todos somos, aqui coloca Jesus, irmãos. Aí Tadeu vai responder: Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. E olha a frase de Jesus: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos, aquele apenas combate toda a manifestação da ignorância. Como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. Então você vê assim, ó, Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, Deus respeita as nossas decisões. Só que um dia, quem hoje veste a túnica do mal, vestirá a túnica do bem. Né? Então ele até faz uma repreensão, né, Jesus. O discípulo do Evangelho não combate propriamente seu irmão. Tem até uma fala popular, né, que é assim, que Jesus, Deus, não condena o pecador, condena-se o pecado. Então, o equívoco. Né? A gente vai combater o equívoco, mas não quem cometeu o equívoco. Né? E no final, né, a proposta de Deus trabalha até os dias atuais na proposta de ajustar a humanidade inteira nesse reino de amor. Aí vem Tadeu. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para se converterem à verdade dos céus? Ou seja, a gente vai, convoca todo mundo e fala assim, ó, tá todo mundo errado, tá todo mundo seguindo, não é isso, tem que fazer isso, e pô, Deus é poderoso, vamos seguir todo mundo para cá, e ponto final. O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Então, assim, jamais desfoquemos, né, o bom combate. Não um combate externo, né? É um combate das ideias, é um combate interno. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos contes que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos seus filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso que reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. E aqui tem a percepção que está lá no Livro dos Espíritos com relação às leis de Deus. Elas são eternas e imutáveis. Então Deus criou as leis, e as leis elas vão ser sempre mesmas, são sempre as mesmas, seja aqui na Terra, seja em outro planeta, qualquer lugar do universo. Elas são sempre as mesmas, e Deus continua trabalhando. Então Deus ele não tem essa proposta de fazer a renovação moral de forma impositiva. É algo que vai ser conquistado aos poucos. É essa percepção aqui que Jesus está querendo apresentar para Tadeu. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não olvideis o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não poderá roubar, nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria que quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Então, Jesus coloca aqui nesse parágrafo toda a situação, né, de que, por mais tumultuosa, perseguições que possam ocorrer, ainda que alguém consiga, né, dominar o mundo inteiro, ainda assim não vai ter conquistado, de fato, né, aquela conquista permanente. Porque ele coloca aqui, vai ter um momento que vai ser inflexível quanto à morte, e toda aquela conquista vai se desfazer. Toda aquela perseguição, ela vai acabar. Tudo, as guerras, né, os desconfortos,
terão fim, né? E que, no fundo, o que a gente vai ali ser convidado à reflexão depois desta vida é com relação ao nosso mundo interior, que pertence a nós. É esse mundo interior que a gente vai levar para depois dessa nossa experiência. E isso vai acontecer com todo mundo. Jesus continua. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças que em todas as circunstâncias de construir é sempre o melhor. Então, ele faz aqui uma analogia, né, de que você está questionando a Deus com relação ao mundo, com relação ao mal, o que acontece, né, em relação à justiça, mas vamos pensar dentro da sua casa, né? Então ele coloca aqui filho, pais, companheiro, companheira, filhos, irmãos, né? A gente consegue ter domínio de todo mundo? Não consegue, né? Então cada um acaba decidindo por si só na sua rotina, né? Então assim, a gente tem problemas tão pequenos, né? Imagine no mundo como um todo. Então, e o outro ponto que Jesus coloca aqui é que se a gente está num momento de luta, sempre que for julgado, né, for convidado à luta, é porque é chegado o momento. Então, não se esqueça, em qualquer circunstância, construir é sempre melhor. Então, ao invés de destruir, né, toda aquela percepção, né, então alguém acredita que aquele caminho é o certo. Ao invés de você desconstruir aquele caminho, a proposta é de construir. É de apresentar um novo caminho, ao invés de destruir o caminho que ela está seguindo. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei externado meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? É a resposta de Jesus. Toda intenção é excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora eu não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Então, um outro ponto aqui. Ainda o adversário, a gente não convida para a nossa casa, a gente não convida ele para a nossa vida. Mesmo assim, ele aparece. Aparece na nossa família, aparece no nosso trabalho, aparece nos nossos ambientes em que a gente frequenta. Então, ainda que você só... eu quero convidar ali os simples, né, os de boa vontade. Jesus estava convidando quem estava querendo ouvir a boa nova. Mas ainda assim, apareciam os adversários de Jesus. Tanto os adversários que, inclusive, alguns o condenaram à morte, o crucificaram, né, e mesmo assim, ele não rechaça isso. Ele continua aceitando eles. E Jesus volta a falar a mesma mensagem que ele colocou na página anterior, né? E entender que o adversário é uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Então, tudo o que passamos é uma oportunidade de trabalho. Por mais difícil que possa estar parecendo neste momento, pensemos que é uma oportunidade que Deus está colocando para nós. Às vezes a gente não vai conseguir entender no curto prazo, mas tenhamos fé que há um plano, e é o plano de Deus. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento. Porém, acrescentou preocupado com a impossibilidade de que se via atender eficazmente a vítima que procurava. Então, Tadeu lembrou, né, daquela situação que teve a jovem. Ele foi procurado como apóstolo de Jesus, ele não conseguiu ajudar a jovem, nem, né, de afastar, e o espírito estava fazendo mal à jovem. Ele lembrou, e ele falou, Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Então, assim, o que eu preciso fazer para fazer igual a você, né? Jesus falava e havia o afastamento. Aí a resposta de Jesus.
Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contentor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Ou seja, as pessoas são convencidas somente por palavras? Não é bem assim, né? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertado penosas necessidades. Então, assim, o discurso mais bonito, ele pode ser só uma coisa de indiferença, as pessoas ouvirem e não falarem nada, ou ouvirem algo brilhante junto daquele discurso. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Então não é necessário grande discurso, né? As palavras firmes e diretas, assim como Jesus o fazia, elas são suficientes para iluminar, né, muito longe. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares de que Deus cuida de todos. Então, essa é a mensagem principal aqui desse capítulo. Ainda que tenha muito mal no mundo, a gente vê, às vezes, pode ficar até um pouco desanimado, né, com relação ao que acontece ao nosso redor. O convite de Jesus para Tadeu e reverbera até para nós os dias de hoje, é que a gente precisa se capacitar, trabalhar sem cessar na nossa grande vitória. Não é a vitória do outro, não é o ajuste do outro, é a nossa vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem esquecer de que Deus cuida de todo mundo. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de que cada qual se atira ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu os seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando, e não achando diz, voltarei para casa da onde saí. E ao chegar, achar-a varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entraram e habitam. E o último estado para daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbadores e malfazejos. Indispensável era edificar-se cada fortaleza luminosa e sagrada no reino de Deus dentro de si mesmo. Então não adianta a gente, né, falar, ter o discurso, se dentro de nós a gente ainda não ajustou a nossa rota. Então, nossa energia principal, nosso foco só precisa ser dentro de nós. Construir esse reino de Deus apresentado por Jesus dentro de cada um de nós. E aí, conforme a gente for seguindo, vai reverberar essa mudança interior. E aí as pessoas vão modificar no nosso redor muito mais do que a gente faz, do que a gente fala, né? Então, essa é a mensagem, né, que Humberto de Campos nos traz aqui no capítulo 7, intitulado A Luta contra o Mal, nesse convite, né, da gente se olhar mais para a gente do que para o próximo. Nessa certeza de que Deus trabalha até os dias atuais e ele não vai deixar ninguém desamparado. Que Jesus, inclusive, falou que nenhuma ovelha seria perdida. Gostou dessa leitura que fizemos, das reflexões que trouxemos para este capítulo? Então fica o convite para curtir o nosso vídeo, compartilhar, né, e continuar nos acompanhando aqui nessa leitura, nesses estudos, porque semana que vem voltaremos com o capítulo 8, chamado Bom Ânimo. Até lá e fiquem com Deus.